Tema de hoje, ideologia de gênero. Para entender a razão da tamanha prepotência de especialistas progressistas, é preciso, gente, nós termos uma análise pastoral, uma análise histórica, uma análise filosófica, mas isso a gente precisa fazer com muita clareza, com sabedoria. E se você que vai participar do nosso bate-papo de hoje tem dúvida nesse tema, é um tema que mexe com você, é um tema que te deixa às vezes angustiado, sem saber como resolver, como tratar, como se comportar, como fazer, mande sua pergunta para nós, mande aqui no chat durante a nossa conversa, porque nós vamos fazer em duas partes. Nós vamos começar hoje a primeira parte e a segunda parte nós iremos na próxima semana. Então interaja, participe, fique aqui com a gente ligadinho, mande sua pergunta, mande sua dúvida, pode mandar pelo nosso Instagram, pode mandar aqui no nosso chat, que a gente vai responder, tá bom? E claro, para esse bate-papo, para essa conversa, eu estarei com ele, com o nosso reverendo, esse mesmo, o nosso reverendo Leonardo Campanha, tá aqui ligadinho com a gente, lá bem pertinho, não, olhando aqui, tá do meu lado, né? Mas tá um pouquinho longe, mas sempre muito perto, super atuante aqui com a gente, nosso pastor auxiliar aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Pastor, bom dia! Como está? Seja bem-vindo. Bom dia, Tainá. Tudo bem? Prazer estar com vocês de novo, né? Falando de um assunto tão importante, né? Sim. E esse tema já foi tema de palestras, né, do Senhor. Você já abordou esse tema. É um assunto que você vem trabalhando, você vem estudando muito. E eu acho bom a gente poder trazer esse tema, compartilhar com as pessoas, porque a gente precisa conversar, né, sobre assuntos tão atuais, mas de uma perspectiva cristã, assim, que eu acho que muda tudo, né? Muda a forma também da gente se posicionar, da gente compreender. É importante, né, pastor? Tainá, eu entendo que é essencial nós conversarmos de assuntos como ideologia de gênero, porque eles são assuntos que estão invadindo a nossa sociedade, eles são assuntos, é um tipo de assunto que está dominando a esfera pública, é um assunto que está entrando nas escolas, no ensino, para alguns desde o ensino infantil, infelizmente, né? E nós, né, como cristãos, nós temos que ter condições de responder a esse assunto de maneira bíblica, né? Então a gente vai ter a passagem que a gente tem que levar todo pensamento cativo a Deus, a outra vai dizer que a gente tem que estarmos prontos a dar a razão da nossa esperança, né? Então a gente tem que estar bem fundamentado biblicamente, para que a gente possa ter uma conversa, um diálogo respeitoso, né, um diálogo civilizado, com aqueles que pensam diferente de nós, com aqueles que ainda não têm uma opinião formada, e a gente precisa estar bem preparado biblicamente. Por que eu falo biblicamente? Porque nós precisamos entender que existe um Deus criador, e que esse Deus criador, a gente já está falando criador, ele criou algo. Ele só pode ser criador porque ele criou algo. E dentro dessa criação que ele estabeleceu, ele resolveu se comunicar com essa criação. E ele, como criador, ele estabelece as regras, ele estabelece os parâmetros, ele estabelece os limites que nós temos que andar, a maneira como nós temos que pensar, a maneira como nós temos que enxergar a realidade. Então, por conta da existência desse Deus triuno, pelo fato de nós sermos criados por Ele, e por Ele ter nos dado as Escrituras, nós somos então obrigados, é requerido de nós que nós enxerguemos a realidade, que nós analisemos a realidade pelas lentes da Escritura. Então as Escrituras têm que, primeiro, estar enraizadas em nosso coração, para que nós possamos então, com essa verdade fundada, firmada em nosso coração, o nosso coração fundado, né, firmado nessa verdade, nós possamos enxergar a realidade e nós possamos então analisar e responder e propor soluções para assuntos que se levantam, né? E até agora, a gente aprofundando ainda mais nesse tema, pastor, eu queria que o senhor falasse então, para a gente começar, né, o que é a ideologia de gênero, porque hoje a gente tem tantos termos, né, e né, o que ela é
E por que ela tem ocupado tanto espaço, ela tem sido temas assim tão fortes e presentes em tantos lugares, pastor? Tá, a primeira coisa, o que é a ideologia de gênero? De maneira bastante simplificada, não vou entrar aqui em termos técnicos, às vezes é bastante chato a gente falar em termo técnico, mas de maneira simples, a ideologia de gênero, ela propõe que existem duas coisas que são diferentes quando se trata da sexualidade, da experiência sexual do ser humano. Então vai ter aquilo que ela vai chamar de sexo e aquilo que ela vai chamar de gênero. Ela faz uma distinção que não existe. Ela coloca, então, o sexo como sendo o sexo biológico, aquele que eles vão chamar de o sexo atribuído quando você nasce, né? Então, o médico, quando ele faz lá, né, o parto, ele vai olhar para a criança, se tem um órgão genital masculino, ele vai dizer é homem, se tem um órgão genital feminino, vai dizer é mulher. Então, isso, na mente deles, é o sexo, e eles criaram uma distinção que historicamente não existia entre os termos sexo e gênero. E para eles o gênero vai ser aquele com o qual eu me identifico. Então uma coisa é o que o meu corpo é, outra coisa é aquilo que eu me sinto por dentro. Então, a partir dessa ideologia, eu posso dizer que, para eles, eu poderia dizer que do jeito que eu estou aqui, com o meu cabelo curto, a minha barba, o meu corpo perfeitamente masculino, eu poderia dizer, tá, isso aqui é só um exemplo, não tome isso como verdade, que eu me sinto internamente como uma mulher. E aí, a partir do momento que essa pessoa, sendo homem, se identifica como mulher, na ideologia de gênero, ela passa a ser uma mulher de verdade. Tá certo? Eles vão ter um outro problema, né, que é uma pergunta que eles não conseguem responder o que é uma mulher. Essa é uma pergunta que tem sido feita a eles e eles não conseguem responder de maneira alguma. A única coisa que eles conseguem responder é que uma mulher é aquela pessoa que se identifica como mulher. E eles não conseguem definir o que é aquilo com que você se identifica. Né? Normalmente é um problema de ideologias progressistas, né? Quando você vai no seu fundamento, eles não se sustenta. Né? Então a primeira coisa, diferença entre sexo e gênero. Né? Então essa distinção entre essas duas coisas. Né? O segundo aspecto importante para a ideologia de gênero é que gênero, na mente deles, dentro da ideologia deles, podem existir o tanto quantos gêneros eu quiser. Como assim? Como assim? Essa é uma pergunta bastante interessante. Só para você ter uma ideia, eu acredito que foi em 2015, aqui nos Estados Unidos, o Facebook começou a disponibilizar aproximadamente 50 gêneros possíveis com o qual você possa se identificar. Sim. E aí, a gente está falando de praticamente qualquer coisa. Né? E assim, a gente fazendo, dentro dos estudos que eu tenho feito, livros e vídeos, documentários que eu tenho assistido, e até algumas postagens de pessoas que são adeptas à ideologia de gênero, vai ter pessoa que vai falar que tem 3 gêneros. Ela vai falar que ela é homem, que ela vai falar que ela é mulher, em algumas situações ela é mulher, em algumas situações ela é homem, em algumas situações ela é agênero, ela não tem gênero algum. Você vai ter pessoas que vão dizer que ela é simplesmente agênero, assexuada, ela não tem atração por nada e por aí vai. E você pode chegar em casos mais extremos do que esse, e aqui pode parecer brincadeira, não é? Esse é um vídeo que eu sempre falo, porque eu achei meio chocante por um lado, que a menina se identificou como um bolo. Né? Peraí, como assim um bolo? Porque ela era fofa e doce. Porque ela é fofa e doce. Então ela se identificou como gênero bolo. E eu não estou brincando, isso aí tá vídeo na internet, se você quiser pesquisar. A gente tem casos já registrados aqui em escolas nos Estados Unidos de crianças que se identificam como animais. Então, e tem alguns estados aqui que já existe uma lei que os professores nada podem fazer com aquilo que a pessoa se identifica, a não ser concordar. E, por exemplo, essa criança ela se identifica com um gato. E aí a professora pergunta, ela responde miando.
Meu Deus, pastor, ó, só para complementar, esses dias vazou um vídeo que circulou por toda a internet e eu acho que eu achei que fosse uma brincadeira, mas acho que pela importância e pela repercussão, duas meninas no shopping caminhando, no qual uma, aqui em São Paulo, Ah, carregava sim. a outra com uma coleira. E ela andava de quatro, como se fosse um cachorro. E as duas estavam passeando por todas as lojas e ela se comportando como um cachorro na coleira. E aí vazou na internet. Eu fiquei, gente, que brincadeira e tudo. Mas agora, aprofundando mais e vendo o nível que nós estamos indo, será que ela se enquadra numa situação como essa? É uma questão de identificação? Não, é possível que essa pessoa, eu não sei especificamente desse caso, Uhum, sim, mas em sim. um dos documentários que eu assisti, aqui nos Estados Unidos, tem uma pessoa, pelo menos uma, né, provavelmente vai ter mais, a que ela se identifica como lobo. Então ela vai para a floresta, ela anda de quatro, ela fica uivando com os lobos à noite, esse tipo de coisa. Então, a ideologia de gênero, ela teve ali o seu início, os principais pensamentos, né, vêm ali com Judith Butler, né, e a Sulamita Firestone, duas feministas que entendiam que o gênero era um construto social e que ele não deveria ser limitado apenas a dois, né, que aí, nas palavras de Judith Butler, poderiam ser tantos quantos a gente quisesse, né. Então, de maneira resumida, a ideologia de gênero, então, acredita que existe um corpo e acredita a maneira como você se identifica, a maneira como você se sente, né? Então é possível que eu tenha o sexo biológico masculino e eu me identifique com uma mulher ou com qualquer outra coisa que eles desejem, né? Seja uma geladeira, um avião, enfim, né? Qualquer coisa. E por que isso é importante, né? Acho que a sua segunda pergunta foi essa, né? O porquê que é Uhum. importante, correto? Olha, é Por que que ele tem importante, ocupado o espaço, assim? Por que que ele tem sido tão divulgado, tão disseminado, assim, né? tá? A gente precisa trazer aqui alguns fundamentos teológicos. E um dos fundamentos teológicos é o seguinte: Romanos 1 vai falar que o ímpio ele vai suprimir a verdade de Deus, né? Ele vai tentar abafar, ele vai tentar negar a verdade de Deus. E nessa busca, a cada geração parece, pelo menos nas gerações mais recentes, está sempre tentando subverter as crenças da geração anterior, né? Então, o Hum, pecado ele tem se agravado na sua existência e na prática das pessoas que estão distantes de Deus, e nesse sentido tem começado a surgir então a militância, um ativismo muito grande em torno desse assunto. Por que tem surgido isso? Porque o que acontece? Na cabeça dos ativistas, daqueles que creem nessa ideologia, que criaram essa ideologia, a existência de homem e mulher, de macho e fêmea, ela é uma imposição que tem como ideia a subverter ou a subestimar as mulheres, e tudo isso, de maneira geral, em última instância, vai ser culpa dos homens brancos. hum. Então, é um construto social que visa suprimir, oprimir, né, eles vão usar muito o termo opressão, que visa oprimir as pessoas. E aí, com o surgimento, né, com a adesão de pessoas a esse tipo de pensamento progressista, você vai tendo, então, esses ativistas ganhando espaço e ganhando voz, seja nas mídias sociais, seja nas mídias convencionais. E por trás, se a gente for parar para pensar, eles estão buscando, de maneira intencional ou não intencional, a destruição da família, aquela entidade estabelecida por Deus, que é a estrutura da sociedade, que é a estrutura das igrejas, enfim, né? Você vê ali a família como essa célula fundamental da existência de uma sociedade. Eles têm, em última instância, a intenção de destruir esse padrão de família estabelecido por Deus. E o que acontece? Eles vêm, então, através da esfera pública, ganhando espaço nesses discursos, mas eles têm entrado também na esfera política e na esfera educacional. E aí começa a Uhum. ficar complicado, porque começam-se a criar leis, né? Então tem um dos livros que eu estudei, o autor é o Carl Truman, ele fala assim, esse movimento ele tende a se tornar político.
ele vai começar então a trabalhar na esfera de criação de políticas públicas em favor dessas pessoas. E aí, essas políticas públicas, elas vão se tornar complicadas, e a gente pode falar sobre isso, porque ela vai acabar oprimindo aquilo que eles dizem que acontece com as pessoas, eles vão acabar praticando nos outros. Ele vai acabar oprimindo a liberdade de expressão de outras pessoas, ele vai acabar oprimindo a liberdade de crença de outras pessoas e assim por diante. E aí existe um outro problema, que eles começam a entrar na esfera educacional. E ontem, né, conversando com um amigo, depois que ele viu a postagem no Instagram, né, ele me mandou uma mensagem e falou: Léo, isso aí vai ficar gravado? Porque eu gostaria de assistir, eu vou estar trabalhando, não vou conseguir. Eu falei: não, vai estar lá provavelmente lá no IPP Play, né? Depois a gente vê o link e passar para ele. E aí ele falou assim: não, porque a minha cunhada, ela trabalha com educação infantil, ela acabou de participar de um simpósio, e que um dos temas do artigo que estava sendo apresentado é como ensinar crianças a ideologia de gênero na escola. Meu Deus. Como trabalhar com esse conceito com criança. E existe um problema muito sério quando a gente começa a tratar da esfera educacional e essa abordagem das crianças, porque o Estado vai começar a ocupar um espaço que não é dele, né, que é cuidar das crianças. E existe um outro problema muito sério, que as crianças elas não têm ainda formada na cabeça delas filtros e condições de se defender de coisas que elas não acreditam, de coisas que não são reais. Então você pode ver que muitas famílias, eu não sou a favor dessa abordagem, mas muitas famílias ensinam às crianças que existem Papai Noel, que existe o Papai Noel. Né? A gente sabe que é uma mentira, que ele não existe, mas qual que é o ponto? As crianças acreditam nisso. Se as crianças acreditam num ser criado que entra por uma chaminé, e ele é gordo e ele entra pela chaminé para entregar o presente, no que mais elas seriam capazes de acreditar? Elas são capazes de acreditar em praticamente qualquer coisa que um adulto apresente para elas. Né? Elas têm existe uma relação de desigualdade de poder e de conhecimento, em que o adulto tem mais conhecimento para passar para a criança. E a criança não tem a sabedoria, o discernimento, enfim, conhecimento para discernir o que é real e o que não é real. E eu creio que esse exemplo de acreditar no Papai Noel, e outra coisa que eu sou contra, famílias que ensinam sobre o coelho da Páscoa. Eles acreditam que um coelho chega na casa e entrega um ovo de chocolate. O coelho não bota ovo, enfim, todas as incoerências dessa história, e a criança ela acredita nisso. Então imagina que uma criança que está em formação, que não sabe o que é a vida, e você ensina que ela pode ser qualquer coisa que ela queira. Meu Senhor. Você não está ensinando a criança, você não está ajudando a criança, você está colocando no coração dela confusão. E uma confusão que não existiria se você não colocasse. Então por isso que esse assunto é importante, por isso que esse assunto tem tomado esfera, e você tem pessoas se levantando a favor e pessoas se levantando contra. Porque existe um ataque intencional em pessoas indefesas. Né? E isso está acontecendo no Brasil, porque você tem simpósios onde esse assunto é tratado, e isso está acontecendo aqui nos Estados Unidos, que tem sido parte da minha experiência de vida, de maneira muito absurda aqui. Né? Tem acontecido no Canadá, tem acontecido na Alemanha, e nesses dois países, Canadá e Alemanha, existem casos em que políticas públicas estão penalizando pais que são contra isso. Meu Senhor. Então você tem, por exemplo, estou te mostrando porque da importância da gente discutir isso, né? Tipo assim, se o pai ele é contra o filho querer mudar o sexo ou se sentir, o Estado ataca ele, vem para cima dele, a punição vem para o pai, que quer ensinar o que é certo. Só vou fazer uma correção no que você falou, né? Sexo não se muda. Né? Então, quando eles vão dizer... eu entendi o que você quer dizer, porque é o termo que normalmente eles usam, mas é importante a gente entender usar o termo que certo, a dita cirurgia de redesignação sexual, que é onde eles acreditam que existe essa mudança de sexo, não existe a mudança de sexo, que você não muda cromossomo, você não muda DNA, você não muda o XX e o XY. O que você muda é uma manifestação corpórea, um fenótipo. É igual você muda a cor do seu cabelo, igual você muda o corte do seu cabelo,
só que de uma maneira muito mais drástica, de uma maneira muito mais profunda. E essa cirurgia, ela nada mais é do que uma cirurgia de mutilação corpórea, tá? Ela não é uma cirurgia, ela não é uma cirurgia que um médico ético deveria fazer, mas isso é um outro debate. Ela simplesmente mutila órgãos saudáveis de um corpo saudável. Não é disso que nós vamos tratar aqui hoje, a gente pode tratar em outro momento, talvez em perguntas mais para frente. Mas eu quero trazer o exemplo do Canadá, porque ele é bastante interessante para a gente entender como que na esfera da política pública isso pode afetar a vida das pessoas e o porquê é importante a gente se engajar e conhecer esse tipo de assunto e ter os fundamentos bíblicos para isso. E a gente vai chegar nos fundamentos bíblicos também. No Canadá, então, existe uma lei onde o Estado tem a prerrogativa sobre as crianças, sobre os pais. Então, o Estado tem mais direito sobre as crianças do que o pai, isso é uma lei. E nesse aspecto bastante enfático da questão do gênero. Então, por exemplo, se no Canadá uma criança, um adolescente, pré-adolescente, o nome que você quiser dar, de 12 anos, a resolver que ele quer fazer o que eles chamam de transição de gênero, né, que isso vai incluir uma série de passos, que eu posso passar uma visão geral disso, só para vocês entenderem a profundidade do problema. E se os pais forem contra, os pais não têm direito de proibir essa criança de fazer isso. Então o Estado toma a criança e faz o processo na criança. Então, só para a gente entender, a gente não deixa uma criança de 12 anos escolher o cardápio alimentício dela. Em alguns casos, você não deixa a criança de 12 anos nem fazer outros tipos de coisa. Mas escolher algo que é impossível de ser mudado, que é o seu DNA, e ela acreditar numa mentira, a gente deixa. A gente deixa não, eles estão querendo impor isso. Então, tem esse caso é real, se você quiser pesquisar depois, para você que eu não estou mentindo. Acredito que o julgamento foi agora em novembro, né? A gente está no comecinho de dezembro. Um pai e a mãe, se não me engano, um filho, eu não vou lembrar se era um filho ou uma filha, vou assumir aqui que seja a filha. A filha resolveu, né, na cabeça dela, que ela identificava como um homem, né? Então ela queria fazer todo o processo. O pai e a mãe desesperados, sem saber o que fazer, falaram assim, olha, vamos no hospital tal, porque o hospital X está dizendo que eles têm um processo de identificação, de triagem. Eles conseguem, então, por exemplo, fazer um acompanhamento psicológico, identificar ver se o problema é real ou não, e depois de um processo de avaliação, partir para o processo, teoricamente, de transição. Aí o pai falou assim, vai lá com a nossa filha, e eu tenho algumas outras coisas para resolver, depois a gente conversa sobre o que aconteceu lá. Do hospital, coisa de meia hora depois da consulta, a mãe já liga para o pai e fala assim, a nossa filha vai começar o processo. Eu falei, como assim? Como assim? Foi meia hora? O que está acontecendo? Não, a nossa filha vai entrar no processo de transição e tal, e a partir de agora a nossa filha é ele, tem que chamar de ele. E ele se recusou. E por ele ter se recusado, ele foi preso, né? Desse tipo de política pública que a gente está falando. Ele se recusou a chamar a filha de filho. E por conta disso, essa pessoa foi presa. Ele pagou fiança, mas ele teve que responder o processo, ainda que em liberdade, um processo que aconteceu em novembro. Eu preciso pesquisar, ver qual foi o resultado. Na Alemanha, uma família foi multada porque a filha faltou nas aulas de educação sexual que eles abordariam ideologia de gênero. Ela não faltou em aula de química, ela não faltou em aula de biologia, não faltou em matemática, não faltou em aula de história, ela faltou em aula de ideologia de gênero. E por conta disso a família foi multada, o pai se recusou a pagar a multa e por conta disso a polícia o levou, o prendeu e ele ficou preso por um dia, por exemplo. Meu Deus. Então, assim, ele é um assunto importante porque ele trata de algo que é fundamental para a fé cristã, que é a ideia do homem e mulher, a gente vai falar sobre isso. Ele afeta outra coisa fundamental para a fé cristã, que é o conceito de família. Ele afeta uma coisa fundamental na fé cristã, que é Deus como Criador. Então existem vários aspectos fundamentais para a nossa fé que trazem consequências para a esfera pública, e a gente está vivendo uma guerra, de fato, ideológica, né?
Só não vê quem não quer, né? Então, assim, isso são problemas que estão acontecendo. Aqui nos Estados Unidos também teve um outro caso, é o último caso que eu vou dar só para a gente poder avançar claro. na conversa, porque eu já vi uma pergunta muito boa que apareceu aqui no bate-papo. Eu tô de olho nela. Que é o seguinte, uma mulher saudável que se identificava como uma pessoa cega. Então, desde criança, ela tinha sonhos em que nesse sonho ela era cega, e ela começou a entender, então, que ela tinha algo, talvez um poder maior, algo dizendo para ela que ela era, então, uma pessoa que deveria se identificar como uma pessoa cega. E fazendo uma terapia com uma psicóloga, ela compartilhou isso com a psicóloga, e a sugestão da psicóloga foi, ela deu a ideia, a psicóloga comprou a ideia, e o que elas fizeram? Elas resolveram cegar essa mulher intencionalmente. Já que ela se identificava como uma pessoa cega, e então, de maneira assistida pela psicóloga, elas derramaram um produto químico no olho dessa pessoa, um produto de limpeza, se não me engano, foi um produto de limpeza doméstico. Os produtos de limpeza doméstica nos Estados Unidos são muito fortes. Às vezes só do cheiro você quase desmaia, é muito forte mesmo. Então elas derramaram no olho, deixaram esse produto agir por 30, 40 minutos de uma maneira que fosse irreversível para ela recuperar a visão, e então levaram ela para o hospital. No hospital elas mentiram, falaram que foi um acidente doméstico e ela ficou cega. Então ela, que se identificava como cega, fez uma alteração corpórea para poder encaixar dentro daquilo que ela se identificava, né? Então, assim, são casos extremos, mas é o tipo de ideologia que vai levar para casos extremos. E quando a gente fala do que eles chamam de transição de gênero, só para quem nos acompanha entender, eles falam primeiro eu acredito que acho que o primeiro é a parte hormonal. Então eles querem fazer o quê? Eles acham que o corpo humano é como se fosse uma máquina que você desliga e liga quando você quer. Então eles entendem que até a pessoa se resolver se ela é uma coisa ou outra, eles dão o que eles chamam de bloqueadores de puberdade. Então eles entram com uma ação hormonal para barrar o desenvolvimento hormonal da pessoa. Só para vocês terem ideia, esse tipo de hormônio que eles estão usando, depois você pode pesquisar lá, é o Lupron. Esse hormônio que é usado, ele é usado aqui nos Estados Unidos para castração química de ofensores sexuais. Então, pedófilos, estupradores, esse tipo de pessoa é castrado quimicamente com esse hormônio. E eles estão dando esse hormônio em crianças. Um hormônio que você não tem estudo nenhum de longo prazo que comprove as consequências nisso num corpo saudável, numa pessoa normal. Então, foi a primeira coisa. Hormônios usados para castração química de ofensores sexuais sendo usado em crianças, né? Depois vai entrar toda a parte da cirurgia, né? Que a cirurgia nada mais é do que a mutilação de órgãos saudáveis no corpo da pessoa, né? Então, a gente já tem aqui também acontecendo uma onda de pessoas que fizeram a transição e estão querendo destransicionar, porque viram que foram enganadas, que foram iludidas. Mas aqui são só alguns pontos, eu acabei me delongando muito, são só alguns pontos do porquê esse assunto é importante, porque ele tem ocupado espaço na esfera pública, né? E o porquê é importante a gente discuti-lo. É super importante, acho que todos os pontos aí fica de alerta para a gente pensar muito nisso e até mesmo tomar cuidado, porque você fala de exemplos que estão acontecendo aí nos Estados Unidos, em algumas outras regiões, né, na Europa, mas é um alerta porque isso também pode estar batendo na porta aqui do Brasil, né? Nós temos hoje o contato e essa facilidade dessa troca, dessa conversa é muito grande, gente. A chance de chegar aqui é muito da gente orar mesmo e ficar em atenção. Agora, pastora, tem uma pergunta aqui no nosso chat que eu acho que linka com a próxima pergunta. A Luli e a Daniele Tolentina, ambas fizeram a mesma pergunta. Devo usar o pronome que a pessoa se identifica? E aí, eu acho que a gente entra nessa questão dos grupos predominantes nesse espaço, né? Que são os ativistas e as pessoas que sofrem também nessa situação. Como é que deve ser a nossa postura ali, pastor? Tá, quero ver se eu vou responder. Eu vou começar dando um fundamento bíblico daquilo que Deus criou. Aí a gente vai conversar. Se eu não lembrar disso, você me lembra. Dos dois tipos de grupo. Os dois tipos de grupo, e então a gente fala da questão dos pronomes, tá? Perfeito. A primeira coisa que a gente precisa entender,
é que a gente precisa ter uma visão cristã da realidade. Então, quando a gente olha para o livro de Gênesis, e o livro de Gênesis ele é fundamental para a fé cristã, ele estabelece ali, de Gênesis de 1 a 11, por exemplo, vai estabelecer fundamentos para a nossa fé. Um dos fundamentos mais importantes ali que a gente vai ter, né, se a gente pode falar nesses termos de mais importante, um dos fundamentos ali que a gente tem, é que Deus criou homem e mulher. Homem e mulher, e ambos sendo portadores da imagem de Deus, tá certo? Feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, primeira coisa, homem e mulher, não existe mais do que dois, são apenas dois e são vinculados ao sexo biológico, tá certo? Então, existem dois gêneros. Aí você pode falar assim, não, pastor, mas tá lá no Antigo Testamento, lá no comecinho. Não, tudo bem, mas isso é fundamental, a gente não pode descartar isso. O livro de Gênesis é um livro essencial para a nossa fé, e ele é literal nisso que ele fala a respeito da criação de homem e mulher apenas como dois, porque na sequência, após criar os dois, Deus estabelece o casamento. E o casamento só pode ser entre homem e mulher. Então não existe família tradicional, só existe família. O resto é uma cópia mal feita, pecaminosa. Só existe família, homem e mulher, não existe outra versão disso. É um padrão estabelecido por Deus. Eu nem gosto do termo família tradicional, porque só existe uma família. É só que Deus criou. O resto é supressão da verdade de Deus. Então pensa só, se só existe homem e mulher e o casamento é só entre homem e mulher, se eu pego ideologia de gênero, existem vários gêneros, eu não posso ter casamento. Tá vendo como já deturpa a ordem criacional? Tá. Além de deturpar a ordem criacional, ela também é uma rebelião contra Deus no corpo que ele te deu. Então, uma rebelião da pessoa contra o Deus Criador. Então, eu estou falando para Deus o seguinte, o Senhor me deu um corpo que eu não sou. Tá entendendo o tipo de reclamação que a gente está falando? Aqui não é Procon, você vai ali reclamar da fábrica. Você está reclamando de Deus. Né? Então, essa é a primeira coisa. Mas a gente tem também passagens no Novo Testamento que vão confirmar o que Gênesis afirma. E quem está confirmando o Novo Testamento é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, em Mateus 19, quando ele vai falar da questão do divórcio, dos casos possíveis de divórcio, enfim, Jesus Cristo fala assim, em Mateus 19, 4. Então respondeu ele no caso Jesus, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à mulher, tornando seus dois uma só carne? Então Jesus está confirmando a ordem criacional, Jesus está confirmando o padrão criacional. O Novo Testamento está confirmando o Antigo Testamento. Não existe incoerência entre os dois testamentos. É promessa e cumprimento. Né? Então, você tem esse padrão criacional, e depois a gente pode ir para Paulo, onde Paulo vai dar as ordens para as famílias, pai, mãe e filhos, homem, mulher e filhos. Né? Então, primeira coisa, é muito claro nas Escrituras que Deus criou homem e mulher. E Deus criou homem e mulher como portadores da imagem de Deus. Né? Isso é a beleza, né? E por isso ambos se complementam. Eles são diferentes entre si, são diferentes em papéis e responsabilidades, mas são iguais diante de Deus. Essa beleza da criação. Né? E depois a gente tem, então, a ideia de Jesus confirmando isso aí. Então, primeira coisa, respondi, né, dei a base bíblica do porquê homem e mulher, ou porquê apenas homem e mulher, ou porquê o casamento é só um tipo de casamento, porque é só um tipo de família, e como a ideologia de gênero, então, deturpa todas as realidades. Ela se rebela contra Deus, ela se rebela contra o padrão estabelecido por Deus, e tudo mais. Ponto. Os dois grupos que a gente pode falar dentro da ideologia de gênero. Dentro da ideologia de gênero, você vai ter aqueles que são chamados ativistas e aqueles que de fato sofrem com o problema. O problema é denominado como disforia de gênero. Tá certo? Então, quando a pessoa tem um corpo masculino e ela se identifica como uma mulher, quando essa incongruência entre a realidade e o que ela sente é tão grande, eles chamam isso de disforia de gênero. Tá certo? Qual que é o ponto aqui que a gente precisa entender? Primeira coisa, de acordo com os especialistas, aqueles que têm acompanhado os casos,
a 0,00001%, ou entre isso e 0,00003% das pessoas têm o que eles vão chamar dessa disforia de gênero. Se você fizer a matemática, isso daria no Brasil menos de 100 pessoas. Tá. Tá? Então, assim, a gente está falando de um número reduzido de pessoas e um número. E aqui eu não estou falando, e aqui é importante a gente ter esse cuidado, que eles não têm de fato esse problema, esse sintoma. Eu não estou falando que tem que mudar, eu estou falando que existe essa luta entre a maneira como eles se veem e a maneira como eles sentem. Mas isso é uma parcela muito pequena da população. Ela é tão pequena que não justifica a criação do movimento que tem sido tão grande. Então, vai existir ativistas. Né? Isso. Então, existem ativistas que surfam em cima de um problema e tentam criar um problema ainda maior. E aí, esses ativistas, eles provavelmente não sofrem do problema, porque as pessoas que sofrem do problema, elas estão sofrendo. Elas não estão gritando na rua, elas não estão quebrando, elas não estão protestando contra as coisas, elas estão tentando se resolver, elas estão tentando se entender. Então existe uma diferença entre o ativista e aquele que de fato tem um problema. Tá? Então só para a gente entender aqui, as pesquisas têm mostrado que dos homens, dos meninos, 98% daqueles que possuem de fato essa luta, essa disforia de gênero, 98% se resolvem e ficam ok com o corpo que tem depois da adolescência, durante a adolescência. A única coisa que eles precisam é passar por isso aí. É só isso que eles precisam. Precisam de acompanhamento, precisam de amor bíblico, precisam do acompanhamento pastoral, do acompanhamento de aconselhamento bíblico. E das mulheres o número é um pouco menor, na faixa de 80 e tantos %. Mas se você está falando numa casa de 100 pessoas, um número muito pequeno para você tratar. E aqueles que não se resolverem naturalmente, você vai acompanhar biblicamente, dando aconselhamento, andando com essa pessoa. Muitas vezes essa disfunção ela vem por uma má compreensão do que é a definição de homem e mulher biblicamente. Então muitas vezes as pessoas têm uma definição errada do que é homem e mulher e pressionam muitas vezes se encaixar num padrão que não é bíblico. E por conta disso, a criança acha que ela não é o corpo que ela tem. Né? Então, isso é um outro problema que a gente pode falar com mais profundidade, talvez no segundo programa. Sim. Mas, então, você tem esse grupo de pessoas que de fato sofrem. Elas existem. Da mesma forma que existem pessoas com anorexia. Ué, pastor, mas o que tem a ver a anorexia com a ideologia de gênero? A disforia de gênero, essa falta de compreensão do corpo e da maneira como se sente. Ambos são distorções da realidade. Então existe uma distorção na percepção da realidade. Então a pessoa anoréxica, ela acha que ela está acima do peso, ela acha que ela está obesa, mas ela no fato já está muito magra. Tanto é que se for oferecer, ou tanto é que se ela for querer uma lipoaspiração, o médico não vai fazer porque não tem o que remover. Porque não é esse o problema dela. O problema dela é enxergar a realidade de uma maneira correta. Então, as duas realidades, por mais que sejam diferentes, elas apresentam o mesmo problema. Uma desconexão da realidade com aquilo que ela sente. Né? Então, isso é uma coisa importante. E os ativistas é um grupo, né, que basicamente eles têm agido em todas as pautas progressistas, né, não é só nessa. É às vezes o mesmo grupo gritando por todas essas coisas progressistas e que não sofrem do problema, eles estão surfando numa onda, né? E aí eu quero citar um provérbio aqui, né? A gente conversou sobre esse provérbio, provérbio 26, versículo 4 e 5, né? Está escrito assim na palavra do Senhor: não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhantes a ele. Ao insensato, responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio a seus próprios olhos. Né? E aí, pastor, mas peraí, eu devo responder ou não responder? Né? E só trazendo aqui a palavra mais para o nosso português aqui, né? O estultícia aqui seria tolice.
Né? Então o texto está falando assim, ó, não respondas ao tolo de acordo com a sua tolice, para que não te faça semelhante a ele, ou seja, para que não te faça tolo. O verso seguinte, ao tolo responde segundo a tua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Então o que a gente tem que entender nesse texto, apesar de ele parecer paradoxal, né? A ideia aqui é de que a gente não responde o tolo de acordo com a tolice, porque nós não respondemos nos mesmos termos e nós não respondemos da mesma maneira. Tá certo? Então nós não vamos gritar, nós não vamos ofender, nós não vamos suprimir liberdades, nós não vamos perseguir pessoas. Tá certo? Então eu não vou responder como o tolo faz. Esse é o primeiro verso. O segundo verso, onde eu respondo o tolo de acordo com a tolice dele, é que, de maneira bíblica, eu vou me posicionar sobre os assuntos nos quais ele é tolo. Então, nos assuntos nos quais ele tem se levantado e proferido mentiras, nós vamos nos levantar de maneira bíblica, gentil, e vamos responder a essas questões. Então, para os ativistas, né, para todos aqueles que partem para abraçando essa ideologia, nós vamos não responder de acordo com a tolice, nós não seremos mal educados, nós não seremos perseguidores, nós não oprimiremos as liberdades e o direito de expressão, né? Mas nós responderemos de acordo com a tolice, porque nós falaremos dos mesmos assuntos, mas nós falaremos fundamentados na verdade divina, nós falaremos fundamentados nas escrituras, tá certo? Ótimo. Então, acredito que eu respondi a segunda. Se eu não respondi, depois a gente volta. Você me fala aí. Foi perfeito. Tá Não, respondido? respondeu, tá respondido. Agora tem aquela pergunta das internautas. Que A era terceira. Exatamente. Então vamos lá. Essa pode gerar um pouco mais de problema por conta da tolice do movimento, né? Então eu acabei de escrever, e quando eu falei acabei de escrever mesmo, eu entreguei sexta-feira um artigo aqui no mestrado sobre o meu posicionamento, o que eu entendo que a Bíblia afirma sobre o uso de pronome preferido ou pronome de gênero, o nome que quiserem dar, por parte dos cristãos. E para quem não está familiarizado com isso, é o seguinte, é como se um homem chegasse para você e falasse, eu sou mulher, e a partir desse momento ele vai demandar que você só se refira a ele com as palavras e os pronomes no uso feminino. Então você não pode mais se referir a ele por ele, você teria que se referir a ele por ela. Você não pode mais falar, então, ele é bonito, você teria que falar ela é bonita. Ou então outros vão dizer o bonite e ele, né? É uma criação de diversos pronomes que tem surgido. Alguns têm colocado o X elix, né? Eles são bastante criativos nisso, né? Então, quando fala-se do uso do pronome preferido, é você usar o pronome que a pessoa diz que ela se identifique e você, no caso, por isso que eu falo que eles suprimem a liberdade de expressão e eles suprimem os direitos alheios, porque eles te obrigam a falar com eles nesses termos. Tá? E o que eu vou propor aqui, eu entendo que a posição bíblica, ela não traz uma vida tranquila para a gente. Então você já imagina qual é a resposta. O meu posicionamento, e eu entendo que a Bíblia ela defende isso de maneira clara, é que nós não podemos, nós não devemos utilizar esses pronomes. E aí eu vou dar a razão, mas por que isso? Por que nós não podemos, por que nós não devemos usar os pronomes preferidos de gênero? Mas você vai ser taxado de intolerante, você vai ser taxado de antiquado, você vai ser taxado, não só que você intolera, mas que o seu coração é cheio de ódio, e coisas do tipo, né? E vamos lá. Eu vou dar 4 argumentos pelos quais eu entendo que nós, como crentes, como cristãos, não devemos usar. O primeiro motivo é porque Deus criou homem e mulher, tá certo? Então tem a ordem criacional, tem a ordem com a qual Deus estabeleceu o mundo. Então esse é o meu primeiro argumento. Então, pronto, homem e mulher, não tenho que conversar. Segundo ponto, nós confiamos em Deus
e nós confiamos na palavra de Deus. E por que isso é importante? Porque se eu confio em Deus e na sua palavra, eu confio que ele criou o homem e mulher. Eu confio que ele estabeleceu o casamento entre homem e mulher. Uhum. E eu confio, e aqui esse argumento é importante, porque muitas pessoas entendem que se você utilizar esses pronomes preferidos, você vai, de uma certa forma, ser simpático, você vai conseguir ganhar a amizade dessa pessoa, e a partir do momento que você tiver essa amizade, ou esse, o que alguns vão chamar de capital relacional, né, você vai ter uma intimidade com essa pessoa, você vai poder confrontar aquilo que ela está fazendo. Tá certo? Uhum. Só tem um problema com isso. O problema com isso é que a gente está confiando nos métodos humanos e não nos métodos divinos. E muitas vezes os métodos divinos, eles contrariam a nossa lógica. Faz todo sentido. E por que contraria o método divino? Contraria o método divino porque quando eu uso um pronome preferido, eu estou simplesmente confirmando, eu estou afirmando uma distorção da realidade. Eu estou afirmando uma mentira. Eu estou afirmando algo que é contra a vontade de Deus. E eu não consigo ver uma exceção para isso. Então, primeiro argumento, Deus criou homem e mulher. Segundo argumento, nós confiamos em Deus e na sua palavra, nos seus mandamentos e nos seus métodos de convencer as pessoas, porque quem convence é o Espírito Santo. Uhum. E não a minha amizade através de uma mentira, né? Terceiro ponto, o terceiro ponto, vamos lá, tentando lembrar o argumento que eu usei, porque nós amamos o nosso próximo, porque nós amamos o nosso próximo, e quando nós amamos o nosso próximo, né, até respondendo um pouco dos comentários que têm sido feitos aqui, quando nós amamos o nosso próximo, nós confrontamos o nosso próximo. Né? Jesus Cristo usou desse método. Né? Então as pessoas confundem que evangelização não tem nada a ver com confrontação de pecado. Isso é antibíblico. Né? Jesus Cristo confrontava o pecado dos fariseus, Jesus Cristo confrontou o pecado de Pedro, Jesus Cristo confrontou o pecado da mulher adúltera, Jesus Cristo confrontou a mulher samaritana. Então, essa palavra confrontamento está dentro das Escrituras. O que eles vão chamar de seria você argumentar contra aquilo, você mostrar para a pessoa que ela está errada. A pessoa só pode ter convicção de pecado a partir do momento que ela entende que ela está errada. Uhum. Como que eu posso ter convicção de pecado se eu acho que eu estou certo? Exatamente. Como que eu me arrependo de algo que eu tenho razão? Não faz sentido. Né? Então, essa confrontação faz parte da evangelização, essa confrontação faz parte do amor bíblico. Então, porque eu amo o meu próximo, eu não posso mentir para ele. Eu não posso mentir. Porque eu amo o meu próximo. Porque eu amo o meu próximo, se ele é cristão, eu quero que ele seja mais parecido com Cristo. Tá certo? Se ele é um cristão, eu quero que ele seja mais parecido com Cristo. E eu não posso concordar com o pecado dele. Se ele não é cristão, eu quero que ele se renda a Cristo. E para isso eu preciso confrontá-lo com a verdade. Eu preciso mostrar, e aqui eu quero deixar bem claro que as pessoas normalmente vão confundir confrontação com falta de educação e ignorância, com brutalidade. Diferente. E não é isso que a gente está falando. Uhum. A gente está falando aqui uma confrontação que segue o padrão bíblico de amor, que é uma confrontação que confronta com gentileza, com carinho, com respeito. E parte do respeito é mostrar a verdade. Então, porque eu amo meu próximo, eu não posso deixá-lo se afundar cada vez mais nos seus pecados. Porque eu amo meu próximo, e aí por isso eu vou evangelizar. E quando eu evangelizo, eu preciso mostrar que ele está errado. Eu preciso mostrar que existe um padrão, uma norma que Deus estabeleceu. Né? E a gente precisa, mais uma vez, confiar nos métodos divinos. Confiar que quem convence, quem muda o coração, é o Espírito Santo e não a nossa força. E não os nossos argumentos. Apesar de nós sermos demandados a argumentar, e sermos demandados a apresentar o Evangelho, vai ser o Espírito que vai convencer aquele caso, aquela situação, aquela pessoa. Então, Deus criou homem e mulher, nós confiamos em Deus e na sua palavra, nós amamos o nosso próximo,
E por último, nós não podemos mentir, né? Então o nono mandamento vai falar que nós não podemos dar falso testemunho, né? E quando nós vamos estudar o que seria o dar o falso testemunho, quais são as consequências de um falso testemunho, nós temos um auxílio, aqui da Confissão de Fé, na verdade dos catecismos de Westminster, quando eles pegam cada mandamento, cada um dos mandamentos, explica qual é o mandamento, e depois vai falar assim, o que esse mandamento demanda que façamos? E a pergunta seguinte vai ser, o que esse mandamento, quais são os pecados que esse mandamento proíbe? Então o nono mandamento, o mandamento de não dar um falso testemunho, no sentido positivo, no que nós devemos fazer, ele vai falar que nós devemos nos posicionar pela verdade, que nós devemos falar a verdade e não a mentira. Quando você vai em Efésios, naquela questão do despir do velho homem e se vestir do novo, né? Aquele que mentia, não pare de mentir e passe a falar a verdade. Não é só parar de mentir. É parar de mentir e passar a falar a verdade. É a substituição, né? Então a troca. você vai Isso. Aí quando você vai, por exemplo, na questão dos pecados proibidos, ele vai colocar assim, segurar ou tentar manter a paz às custas da verdade. Ou seja, mentir para alguém para tentar manter a paz entre essas duas pessoas. Né? Então, assim, isso é mentira. Né? Então, naturalmente, eu estou falando aqui para nós sermos biblicamente amorosos, porque o amor bíblico, ele vai se preocupar com a pessoa, ele vai fazer com que você fale a verdade para ela, ainda que em alguns momentos ela não goste. Se você pensar, muitas vezes na sua vida, as pessoas que mais demonstraram amor, não é para todo mundo isso, né? Mas muitas vezes, as pessoas que mais demonstraram amor por você foram seus pais. E ao longo da sua vida, os seus pais te deixaram chateados, dizendo verdades, porque era necessário que você as ouvisse. Os seus pais... Então, assim, a gente vive num tempo em que as pessoas confundem amor com aceitação de qualquer padrão de comportamento. E não é assim. Então, porque nós amamos, nós queremos que essas pessoas sejam salvas, né? E elas nunca serão salvas vivendo na mentira, né? Então, eu acredito que esse posicionamento do cristão, ele é necessário, e eu creio que não vai ser fácil, tá certo? Eu não estou aqui vendendo a ideia de que vai ser muito fácil fazer isso, porque nós seremos perseguidos, tá certo? Nós seremos taxados de intolerantes, nós seremos taxados de pessoas que odeiam os outros, e não tem ódio demonstrado nas nossas atitudes. O que tem é exatamente o oposto, o amor. Por isso que é importante a gente ter também uma compreensão bíblica de amor. Conversa para outro momento. Podemos trazer. Aí você vai também ter, por exemplo, pode ser que você corra o risco de perder o seu emprego. Se a sua empresa estabelecer que você... Se a sua empresa estabelecer que você é obrigado a fazer isso, você tem que fazer uma opção a quem você vai servir. Se você vai obedecer o que Deus estabelece, se você vai submeter uma regra corporativa que demanda um posicionamento contra a palavra de Deus. E aí eu quero trazer à mente dos irmãos aqui, e daqueles que nos acompanham, o texto que está lá em Timóteo, né? Que todos aqueles que quiserem viver uma vida piedosa serão perseguidos. Não existe a ideia de você viver uma vida santa, uma vida de obediência à palavra de Deus, que você não será perseguido. Por quê? Porque nós nos posicionaremos, e isso em várias esferas da vida, não apenas nesse caso da ideologia de gênero, nós nos posicionaremos em favor da verdade. E aqueles que não estão num relacionamento íntimo com Deus, eles estão sob o domínio do inimigo. E ele não gosta da verdade. Então as pessoas precisam lembrar que existe na nossa história, né, desde a queda, uma batalha espiritual entre o diabo e os filhos de Deus. A disputa não é com Deus. Deus tem poder sobre todas essas coisas.
Mas existe essa batalha espiritual onde nós nos esquecemos e nós queremos viver o tempo todo a nossa vida como se fosse um conto de fadas. Muitas vezes não vai ser assim. Então, aqueles que se posicionarem de maneira bíblica, com certeza serão perseguidos, porque nós não nos submeteremos a, querendo Deus e Deus nos dando força e sabedoria, às ideologias progressistas e às mentiras espalhadas nesse mundo. Né? Então, a resposta é: não devemos utilizar os pronomes, e eu creio que você sofrerá por conta disso, mas eu gosto sempre de lembrar, né, que o texto de Timóteo, aquele que quiser viver uma vida piedosa vai ser perseguido por conta disso, e eu gosto de lembrar muito de um texto de Atos 5, se eu não estou enganado, quando os discípulos foram perseguidos por conta da evangelização, de pregar o reino de Deus, né, e no caso eles estavam apontando na cara dos judeus que eles estavam de fato errados, né? Então eles estavam expondo, né? Eles estavam confrontando os judeus com a verdade do evangelho. A gente vê Estevão fazendo isso em Atos 6, né? Atos 6 ali tem um texto que eu gosto muito também, a fidelidade de um homem diante da oposição. E aí os discípulos sofrem ameaças, e quando eles saem dessas ameaças, eles saem regozijando-se, porque eles foram considerados dignos de sofrer por conta de Jesus, do nome de Jesus. Falta, muitas vezes, para nós, como cristãos, e eu falo isso pensando na minha vida, essa alegria de ser considerado digno, porque nós não somos dignos. O ser considerado digno de sofrer por conta de Jesus Cristo é um privilégio que a gente não valoriza normalmente. E os discípulos ali em Atos 5, né, encorajam os irmãos a lerem depois, eles saíram regozijando. Eu imagino Pedro ali, os caras pulando de alegria, falando assim: nós estamos no caminho certo. Deus tem nos sustentado porque nós temos sido fiéis, e as pessoas têm reconhecido que nós somos, têm nos identificados como aquele que morreu em nosso lugar e nos salvou. As pessoas têm nos identificado com aqueles que nós não somos dignos de tocar, nós não somos dignos de ser considerados irmãos dele, mas as pessoas estão nos considerando. E isso é motivo de alegria. E por conta disso a gente tem que estar disposto a dar a nossa vida, né? De sofrer perseguição no trabalho, de sofrer perseguição na sociedade, e se necessário for, de morrer por isso. Porque é isso que é o chamado do evangelho também. Muito bom. Muito bom. Olha, lindo. Eu acho que dava até para encerrar. O tempo já está. Eu falo que o relógio daqui tem probleminha, ele fica passando rápido demais. Mas eu queria, para a gente encerrar, tem dois comentários muito bons aqui, que é o do Vilmar Hugo e do Keoli. Eles sempre participam com a gente, eles sempre interagem. E eles deixaram um comentário muito interessante, e foi até semelhante ao que você fez no começo, né, do amigo que a esposa passou por um simpósio no qual queria tratar esse assunto. E o Vilmar falou: a esposa dele é educadora, e ela percebe que a ideologia está mais presente em jovens com famílias problemáticas, ou em jovens que sofrem ou sofreram algum tipo de abuso. Mas a gente pode até tentar trazer isso para a parte 2, quando a gente tentar aprofundar um pouquinho mais num tema, não sei, porque o nosso tempo está bem curto mesmo. E o próprio Keoli, ele fala da preocupação dele com a filha de 11 anos, que ele já viu algumas coisas na escola dela. E a preocupação dele é que nós falamos, né? O Brasil copia muita coisa dos Estados Unidos, né? Então, e hoje nós temos um governo que talvez possa aderir essas questões, essas ideologias, né, nos ensinos. Enfim, eu não sei se a gente pode aprofundar isso depois, ou de uma forma rápida, porque eu queria encerrar. Só fazer um comentário, um comentário rapidinho, claro, então, sobre essa questão, porque o pai que está tendo isso em casa com a filha, ele vai estar angustiado, é importante a gente dar uma palavra aqui. Perfeito. Então é o seguinte, meu irmão, por isso que é essencial, e a gente está embatido nessa tecla na igreja de Pinheiros, desde a época que eu estava aí trabalhando com as crianças, a função, a participação dos pais no acompanhamento da vida das crianças. De tanto o ensino bíblico, quanto acompanhar o que está sendo ensinado nas escolas. Não entregar, né? Tá certo? Manter o padrão em casa. Não entregar, porque assim,
de acordo com as leis do nosso país hoje, eles não podem ensinar isso nas escolas. Então, se você pode procurar a palestra do Guilherme Shelby, entrar no site do Guilherme Shelby, ele tem até modelo de processo para você processar as pessoas que estão envolvidas nesse ensinamento, tá certo? Depois procura o Guilherme Shelby aí no nosso canal do YouTube, tem bastante coisa dele aí. É um procurador-geral da República, tá? Só para você saber que é um cara sério, um cristão sério, né? E então, assim, invista tempo com a sua filha. Desenvolva um relacionamento com ela e ensine para ela das Sagradas Escrituras. Porque quando o fundamento, quando a verdade, quando a palavra de Deus reside no coração, junto com a ação do Espírito Santo, a gente resiste aos ataques do inimigo. Então invista tempo com a sua filha, acompanhe o que está sendo ensinado, tome as ações devidas contra os envolvidos e ensine as Escrituras para a tua filha. Trabalhe com ela esses assuntos. Pergunte, faça muitas perguntas, porque muitas vezes nas perguntas do adolescente você pode apontar direcionamentos bíblicos, você pode ensinar, mas pergunte, ouça o que está de dúvida no coração da sua filha, sem condená-la, sem oprimi-la. Você precisa fazer com que ela confie em você. Dê a ela liberdade para se expressar, né? E você, conhecendo a sua filha, a personalidade dela, você vai dando então ensinamentos bíblicos para que ela possa, nesse caminho, ser usada por Deus, que ela possa ser sustentada por Deus, para que ela possa ser protegida por Deus desses ataques. Muito bom. E para a gente encerrar, até vou comentar aqui, 2 comentários bem parecidos. Melhor obedecer a Deus e não mentir do que obedecer aos homens. A gente concluindo as frases aí do que foi dito, tem muitos comentários bons aqui, depois eu vou salvá-los aqui para a gente recordar no próximo programa. Mas, pastor, para a gente encerrar, o tempo está, assim, cruel. Eu queria que o senhor falasse como que nós, igreja, devemos agir, entender, nos portar nesse momento, né? Você falou muito do amor, e amar não quer dizer apoiar, falar, né, defender para poder demonstrar amor. Mas eu queria que o senhor, de uma forma assim, para a gente fechar o tema de hoje, né, deixasse para a gente essa mensagem, nós como igreja, a nossa postura mediante a tudo isso. Tá, então de maneira rápida, eu tenho que falar como que a igreja tem que fazer para resolver o problema, tá bom? A mais tranquila, a mais tranquila. Eu creio que uma das coisas muito importantes é a gente tratar essas pessoas com amor, e quando eu falo com amor, é lembrar que, em primeiro lugar, elas são pessoas portadoras da imagem de Deus. Elas não são umas entidades malignas. Elas são pessoas com dores profundas. Elas são pessoas que elas podem ter sofrido com problemas pessoais, familiares, como foi levantado. Eu não tenho a menor dúvida que essa pessoa está tentando buscar ser feliz. A gente sabe que o único lugar, a única pessoa onde a felicidade existe é em Jesus Cristo. Então, com certeza, eu vou dar um outro exemplo. Quando você convive com uma pessoa que tem um pecado bastante conhecido, né? Vamos pegar, por exemplo, você tem um amigo ou uma amiga que você sabe que tem problema com pornografia, por exemplo. Você não fica falando disso o tempo todo com essa pessoa. Você confronta o erro, mas não é. Você vive uma amizade com essa pessoa em outras esferas. Você fala de outras coisas. Você acompanha essa pessoa de outras maneiras. Então, quando a gente fala de mostrar a verdade para a pessoa que tem aderido à ideologia de gênero, não é falar desse assunto o tempo todo. É saber que ela está errada. É você ter se posicionado e estar cuidando do coração dela. Porque isso é uma manifestação de outras coisas que estão acontecendo lá dentro do coração. Essa é uma série de outros problemas. Então nós precisamos abraçar essas pessoas, trazê-las para dentro do nosso meio. Vai ser no ouvindo a verdade, no convívio com a igreja, sendo amada pelos irmãos e através da pregação da palavra, que essa pessoa vai sendo transformada. Então, a igreja precisa abraçar essas pessoas, precisa amar essas pessoas. A igreja não pode ter preconceito com essas pessoas. Tá certo? O amor vai envolver não ter preconceito, né? Então, é você buscar de maneira intencional, cuidar dessa pessoa e lembrar que ela é um ser completo. Ela não tem só essa área da vida. Ela vai ter outros pecados na vida dela, igual você tem pecados na sua.
E existem outras coisas a serem tratadas, e é uma coisa difícil, é uma coisa que leva tempo. Então lembre disso, né? Você não tem que ser hoje talvez nem faça mais sentido isso, né? Na minha época você falava assim, o disco riscado, né? Só tocava uma música. Hoje o pessoal nem sabe o que é disco mais. Mas é você então a igreja tem que amar, pregar a verdade, falar a verdade e viver o amor de maneira bíblica. E lembrar que não existe só essa esfera da vida da pessoa. Existem vários outros que precisam ser tratados também. Muito bom, pastor. De maneira rápida foi isso que dava para fazer. Foi rápido, hein? Até o que agora, assim, ó. Mas, pastor, assim, nós vamos continuar falando desse assunto. Eu acho que a gente vai reforçar ainda mais essa mensagem final, esse cuidado como igreja, como agir. Eu printei todas as mensagens aqui do link, né, do 24, porque ele... 24 não, do específico, né, do link do programa, porque ele acaba caindo, né? Mas eu tô com algumas perguntas, mas assim, os comentários são esses, né? A Rosângela Faísca colocou, mas hoje vemos nas igrejas jovens com influências e afastam-se da igreja por querer seguir o engano. Então a gente tem hoje um comportamento, atitudes, às vezes, que é o que você falou, muitos querem afastar para não ouvir então a verdade, então preferem dar razão, força para aquilo que eles creem, para aquilo que têm inundado o seu coração. Por isso que é importante, né, esse amor, esse cuidado, a participação da família. E claro que quando a gente fala em família, nós temos muitos tipos hoje de relacionamentos, né? Então, às vezes é complicado esse entendimento do pai com o filho, de ter essa aproximação, mas a gente sabe o caminho, a gente tem orientação de qual a forma como nós devemos agir. Com a verdade, em amor. Pode falar. Eu só quero complementar aqui, que eu vi um comentário de uma pessoa que tem acompanhado a gente aqui, que eu achei interessante. Claro. E eu creio que vale a pena a gente comentar de maneira rápida, tá? Sim. Aí ele faz uma comparação entre o patrão pedindo para você fazer uma tarefa que você não gosta, e você faz isso, né, porque você precisa receber o seu salário, e ele fala assim, olha, mas e essa questão do pronome? Não se aplicaria de uma certa forma a mesma maneira com uma pessoa, né, a questão do respeito ou de desrespeito, né? Eu entendo a pergunta que essa pessoa está fazendo, eu só queria colocar que não existe uma equivalência moral entre as duas coisas. O que eu quero dizer com isso? O meu chefe pedir para eu fazer uma coisa que eu não gosto é diferente, por exemplo, eu vou usar o mesmo exemplo do chefe, é diferente do meu chefe pedir para eu fazer uma coisa que vai contra a vontade de Deus. Tá. Então importante. tem coisas que eu não gosto que não fazem parte, que não são contrárias às escrituras. Tá entendendo? E tem coisa que é contrária às escrituras, são duas coisas diferentes. Então por isso que é importante ter essa distinção. Tem coisas que meu chefe vai pedir para fazer que eu só não gosto, mas não tem problema nenhum de acordo com as escrituras, e tem problemas que vão surgir que são contra as escrituras, aí eu tenho que me posicionar. Né? Só é importante fazer essa distinção, né? Espero ter respondido a pergunta aí. Não, achei até excelente colocação, porque tem muito isso, né? Eu não gosto, trabalho, tem aquela murmuração, mas espera aí. Será que o outro lado está errado? Será que sou eu que devo repensar nas atitudes, né? Que são coisas distintas mesmo. Pastor, muito obrigada pela participação. Ana Paula Albuquerque está aqui também, assuntos de extrema importância. E são vários comentários como esse, a Roberta Cabral também, a Ângela Lima também aqui da IPLAPA acompanhando a gente, a Estela Mares, muito bom, Felipe Silva aqui também. E aí a gente pode continuar, pastor, trazendo esse tema. Acho que caiu? Tá aqui. Não. Acho que a gente pode continuar, vamos abordar para vir para a segunda parte e a gente continuar com esse diálogo importantíssimo aqui nesse espaço que nós temos. Quem sabe, né? Quem sabe não vira uma trilogia, mas só como as pessoas estão comentando da importância do assunto, eu creio que cabe a gente fazer uma propaganda aqui. Eu acho que vale a pena então as pessoas se inscreverem no canal IPP Play, porque essa entrevista, entre outras muito boas que tem no programa, estará disponibilizada lá. E você pode, que não teve a oportunidade de acompanhar ao vivo, compartilhar com aqueles que você tem contato e que precisam ouvir do assunto. Né? Então, isso vai ser disponibilizado lá, certo? Então, tem como você divulgar nas suas redes sociais, divulgar para amigos e por aí vai, né?
Muito bom, muito bem colocado. E para a gente encerrar, pastor, deixa o seu Instagram aqui, para quem quiser te acompanhar ou mandar alguma pergunta ou continuar esse assunto lá com o senhor. Tá. Eu acho que o meu Instagram é @campanha.leo. Isso Acho que a Tainá mesmo. sabe melhor do que eu. É Isso, né? @campanha.leo. A Tainá tomou conta durante um tempo lá. Hoje ele tá lá parado, né? Meio morto. Mas pode mandar mensagem lá. Conforme for tendo tempo, eu vou respondendo. Né? Tô na fase final aqui do semestre no mestrado. Mas conforme for tendo tempo, pode me procurar. Que eu fico muito feliz aí de poder responder e interagir com os irmãos. Muito bom. Pastor, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela participação. Foi muito bom tratar desse tema. Deus continue te abençoando, te iluminando, te capacitando cada vez mais e que muito em breve volte para estar conosco aqui. Se Deus quiser, né? Vamos. Se Deus quiser. Hein? Um abraço. Tchau, tchau, pastor. Um abraço. Tchau, tchau. Amém. Gente, e você? Eu espero que Deus tenha falado muito ao seu coração. Eu espero que hoje esse tema tenha sido bem esclarecedor. Continue, entre em contato, continue participando. Nós vamos ter a parte 2 na próxima semana, na segunda. Então, interaja, participe, deixe sua mensagem. Fiquem todos com Deus. Estamos começando a semana agora. Tem uma semana abençoada. E até amanhã, ó, se Deus quiser. Um beijo grande. Tchau, tchau. Aliás, eu ouvi, minha cidade, sobre consumo